campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Estamos aqui novamente, então, para refletir sobre um dos pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, em que eu abri anteriormente ao acaso, e que caiu no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o título diz assim: Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Vou iniciar a partir do ponto 3, que diz assim: Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus 13, 10 a 15. E agora vem a interpretação sobre esse ponto, que diz assim: É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queria instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Então, a partir desse trecho, nós vamos conversar um pouquinho, né? Vejam bem, Jesus esteve aqui encarnado, né, no planeta terreno, porque ele nunca antes havia habitado este planeta. Ele é o governador do planeta Terra, construiu, pensou em toda a natureza, a diversidade do nosso planeta e encarnou aqui uma única vez para nos ensinar.
E muitos de seus ensinamentos vieram através das parábolas, né? Então, era a forma com que ele encontrou e achou mais adequada para trazer a boa nova para nós. Imaginem, hoje nós ainda somos tão assim, com a mente tão fechada, é tão difícil muitas vezes a gente ouvir uma opinião diferente, tentar entender a mentalidade da outra pessoa, porque nós temos a nossa ideia determinada, enfim. Imaginem naquela época em que nós éramos muito mais atrasados na questão, principalmente intelectual, moral. Então era muito mais difícil nós conseguirmos absorver a essência de tudo aquilo que Jesus falava. Mas já era o momento, sim, dele vir, trazer a boa nova, nos falar sobre coisas tão importantes, diferentes totalmente do que acontecia, porque, vamos relembrar, era um tempo onde o amor, imaginem, eles não pensavam no amor ao próximo. Essa ideia, quem trouxe foi Jesus. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, dar a outra face. Então, alguém lhe fazia um mal, não revide. Todas essas ideias eram ideias totalmente novas e muito difíceis de serem entendidas e colocadas em prática, como ainda é hoje. Mas há 2000 anos atrás era muito mais difícil. Então Jesus veio, encarnou, com a sua forma simples, com seus exemplos, ele nos ensinou, muito mais do que na fala, mas muito mais nos seus exemplos. E através então dessas parábolas, ele complementava através das suas atitudes as suas ideias, as ideias novas que eram importantes para nós, mas nem todos, apesar de ouvirem, prestavam atenção, apesar de verem, levavam aquela ideia para os seus lares, para sua vida, simplesmente deixaram passar essa mensagem tão bela, tão sublime, porque ainda não estavam prontos, ainda eram crianças, como traz aqui o texto no final. Quando reencarnamos, nós passamos por 3 fases principais, né? Na fase infantil, na fase adulta, a fase da maturidade, e cada fase tem a sua peculiaridade, né? Então a criança, ela não consegue ainda compreender tudo que o pai e a mãe falam, apesar do pai e a mãe terem que falar, ser importante que eles expliquem o motivo de tal e tal coisa, para ele ir entendendo, para ele ir, assim, fazendo as conexões na sua cabecinha pequena de como as coisas funcionam. Então, a criança, quando não deve tocar em alguma coisa, apesar de não dever tocar, o pai e a mãe devem, além de dizer não toque nisso, explicar, não toque nisso, porque isso é perigoso, pode acontecer isso e aquilo, apesar dele não compreender 100% daquela fala. Mas é importante que vá se explicando sim. Então assim fez Jesus, nós éramos crianças, nós não conseguíamos entender, poucos conseguiam. Seus apóstolos, sim, conseguiam aprender aquela ideia. Por isso que ele falava por parábolas, eles compreendiam a essência, entendiam, e muitos outros não. Mas a importância dele falar é porque tinham muitos tinha alguns ali que compreendiam, absorviam aquela ideia e seriam os disseminadores, os continuadores da sua obra aqui na Terra. Então, na medida em que as pessoas iam se desenvolvendo intelectualmente, moralmente, iam passando da fase infantil nesse aspecto para uma fase da adolescência, onde já era mais possível que essas ideias fossem compreendidas. Acredito que seja o momento atual, né? Nós saímos da fase infantil, nós como humanidades, né? Muitos
muitos outros já conseguem compreender essa ideia muito mais do que há 2000 anos atrás, não é? Então, já estamos aí num patamar um pouquinho mais adiantado do que no passado. Ainda nos falta muito, 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 muito ainda para chegar à excelência de Jesus, porque nós sabemos que a nossa meta é sermos como Jesus, é termos as mesmas atitudes de Jesus, o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma sensibilidade que ele tem e que nos ensinou. Essa é a nossa meta, nós devemos focar nisso, né? Saber que estamos aqui não é à toa, não é para viver, experienciar, seguir aquele lema, deixa a vida me levar, né? Não, vamos traçar algumas metas para nós, vamos pensar o que eu quero para mim, toda essa beleza que Jesus nos trouxe, clareou a nossa mente, clareou nosso significado de existência, nos explicou por que que nós estamos aqui, quem nós somos, para onde nós vamos. Isso tudo a doutrina espírita explica, né? Então Jesus não pôde falar sobre tudo isso naquela época. Falava de forma mais sutil, mais sublime, por parábolas, por histórias. Mas depois veio a doutrina espírita, veio o Consolador Prometido, que é a continuidade da obra de Jesus, que Jesus avisou que iria no momento certo trazer o Consolador Prometido, que nós da doutrina espírita sabemos, nós espíritas, que é a doutrina espírita, que ela acaba esmiuçando tudo aquilo que Jesus nos ensinou pelas obras básicas da Allan Kardec, né, da codificador da doutrina espírita, ali lendo, mas lendo e estudando, prestando atenção em cada pergunta, em cada resposta do Livro dos Espíritos, nós vamos nos acalmando, porque nós sabemos as respostas de tudo, nós sabemos que estamos aqui num planeta de provas e expiações, ou seja, é um planeta difícil, um planeta que está na segunda classe da escala evolutiva dos planetas, não é? Então, ainda estamos engatinhando para um mundo feliz e, sendo um planeta de provas e expiações, nós, espíritos encarnados, passamos por provas e expiações, estamos aqui para resgatar os nossos erros do passado, que cometemos com certeza. Não é à toa que estamos neste planeta, não é? A gente não lembra por misericórdia divina, senão seria muito difícil a nossa jornada. Talvez entraríamos num ciclo de culpa, sabendo dessa doutrina maravilhosa, nos arrependeríamos, mas possivelmente ficaríamos culpados, não é? Então Deus nos deu o esquecimento. Não lembramos de nada do que fizemos no passado, em tantas outras encarnações conflitosas, assim, em que não conhecíamos a doutrina, que talvez conhecêssemos Jesus sim, mas não atentávamos ainda para a essência daquilo que Jesus trouxe, né? Então, possivelmente nós já conhecíamos, talvez achássemos bonito, mas agora que nós estamos aqui, e além de conhecer e achar bonito tudo aquilo que ele trouxe, e sabemos que estamos aqui para nos melhorar, para crescer, para nos desenvolver como espíritos, para crescer para Deus, para Jesus, nós precisamos colocar essa meta no nosso dia a dia, não é? Focar na nossa evolução espiritual. O mundo está passando por uma transformação. O mundo, planeta Terra, vai evoluir, vai passar para um mundo de regeneração, que ainda não é um mundo 100% feliz, mas já é um mundo bem melhor do que o de provas e expiações. Se nós queremos habitar este mundo melhor, nós precisamos melhorar.
né? Porque neste mundo quem vai habitar vão ser os espíritos que estão imbuídos em crescer, os espíritos que estão imbuídos em não olhar apenas para si, mas em olhar para o outro, em ver no outro um irmão de caminhada, um irmão, não uma pessoa com quem tenha que estar como se fosse uma corrida eterna, ganhando dele, tirando vantagem dele. Não, vendo um mundo como uma irmandade, uma fraternidade universal. É isso que nós precisamos pensar. Não pensar só em nós, não pensar só no nosso núcleo familiar, mas pensar na humanidade, naquele irmão que está lá na África, embora não tenha possibilidade de ir lá e fazer uma boa ação para ele com as minhas próprias mãos, mas eu posso fazer uma boa ação agora, com o meu pensamento para esse irmão que está passando por dificuldades, não é? Nós sabemos disso. Nós podemos fazer tantas coisas boas através do nosso pensamento, através da prece, que foi uma das coisas que Jesus nos ensinou. Então, só depende de nós. Nós sabemos tudo. Nós sabemos absolutamente tudo. Nós não podemos chegar lá na espiritualidade quando desencarnarmos, porque vamos desencarnar em algum momento, e dizer assim: ai, Senhor, eu não fiz porque eu não sabia, eu não podia, eu não tinha recursos financeiros, né? Porque isso aí, amados irmãos, é desculpa que não nos cabe mais. Nós não podemos pensar assim. Nós podemos fazer o bem com pensamento, com palavras positivas, com atitudes boas no nosso lar. Se nós não podemos fazer assim coisas assim grandiosas, construir, fazer doações, assim em abundância, nós podemos fazer do nosso lar um lugar de paz, um lugar regenerado, onde todos que estão nesse lar estão em busca da sua melhoria, estão em busca de olhar para o seu irmão, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, ver ali um irmão de caminhada que tem as suas dificuldades, que tem os seus pontos a melhorar, mas que também tem os seus pontos positivos. Tantos pontos positivos como nós. Nós temos questões internas a melhorar, sim, mas também nós temos coisas boas dentro de nós. Então vamos fazer florescer o que é de bom e vamos trabalhar em nós ainda o que não está tão bom assim. Vamos aproveitar bem essa oportunidade. Vamos aproveitar esse presente que Deus nos deu, que é a reencarnação. É essa chance de reparar os erros, de fazer o bem, de tentar ao máximo não cometer tantos erros, de estar atentos com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar, com o que eu estou pensando. Se eu não estou tendo um pensamento bom, eu preciso mudar esse pensamento, eu não devo alimentar esse pensamento. Eu vou pensar em Deus, eu vou pensar na maravilha que é estar aqui, eu vou pensar em Jesus, eu vou pensar que eu não estou só, eu vou fazer uma prece, vou pedir ajuda a Deus, com poucas palavras, com o coração, né? Senhor, me ajuda nesse momento que eu estou fragilizado, em que esses pensamentos estão me atormentando, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, me dê forças para que eu consiga, Senhor. Então assim a gente vai dia a dia com o pensamento conectado em Deus, com o pensamento conectado na espiritualidade, sabendo que não estamos sós, sabendo em que precisamos melhorar, que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, no ambiente em que nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no elevador, nos mantendo o máximo possível em equilíbrio. Pensando antes de falar, irmãos, precisamos ao máximo estar conscientes aqui, não nos deixar levar mais ao automatismo,
a flor da emoção, da raiva, do egoísmo, nessas coisas negativas que nos levam a atitudes, a pensamentos que depois vamos nos arrepender. Então precisamos estar atentos a nós, porque isso é um bem que nós vamos fazer para nós, para o nosso espírito. Tá bom, amados irmãos? Agora, neste momento, nós vamos passar para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site